Então, gente, boa noite a todos e todas, visíveis e invisíveis. Estamos no 10º encontro do 2º módulo do Seminário Psicanálise Cotidiano, né? Lembrando que o seminário é um projeto de extensão, né? Registrado junto à Escola de Extensão da Unirio, né? Coordenado por mim, Pedro Rocha de Oliveira, que sou professor do Departamento de Filosofia da Unirio, pelo Alexandre Costa, aqui presente, e pelo Marcelo Kobuth, da Formação Freudiana, e pela Júlia Miara, do IPIA. Né? O IPIA é quem realiza o curso de fato, né? Com a parte tecnológica, as inscrições e tudo isso. Né? Então, a gente está então, no 2º encontro com o Alexandre. Né? O Alexandre vai continuar falando sobre o trauma em Freud e Ferenczi. Então, no encontro passado, a gente focou no Freud, creio, que o Alexandre agora vai enveredar pelo Ferenczi. Mas, enfim, fica à vontade aí para enveredar para onde você quiser, como sempre. Obrigado. Então, vai lá. Então, obrigado pela presença, Xandão. Vamos embora. Muito obrigado, Pedrão. Muito obrigado. Só uma observação prévia. Desculpe, o Alexandre vai ter que sair 9 horas hoje. Então, 9 horas a gente vai ter que terminar em ponto, contra o nosso costume usual. Vai lá. 9 um pouquinho. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Adorei estar com vocês. A aula passada, o vídeo foi muito engraçado. Depois eu fui ver. Nossa, que maravilha. Aquela história do celular. Você sabe que a minha filha me mandou um zap às 11 horas da noite. Tem uma amiga dela que está aqui, mandou. Falou, pai! Nós rimos, eu tive que me controlar para não morrer, literalmente, de rir. Agora eu revi o vídeo, foi muito engraçado. Foi muito divertido e foi muito legal, porque vocês são muito legais. É um prazer, muito estar aqui. A troca é muito bacana, me enriquece muito. E realmente, eu queria agradecer. Não só nessa troca envolve humor, né? O humor é sempre muito bacana para a gente poder. No humor, a gente abre umas reflexões, a gente permite a entrada do outro e, principalmente, a gente se permite ao outro. Né? Se a gente permite ao outro entrar criticamente, a gente estabelece uma troca muito interessante. Né? Então é isso aí. Então, vamos lá. Então, trauma em Freud e Ferenczi. Na aula passada, tratamos do trauma em Freud e tal, lá com as histéricas, não? Com a abreação do excesso de excitação, os estados hipnoides, né? Tentando mostrar assim, olha, como Freud se debruça sobre o sofrimento psíquico, né? No caso das histéricas, e a psicanálise começa por aí, né? E ele, então, ele e o Breuer, inicialmente, o caso clínico que é apresentado é do Breuer, chama-se Anaor, paciente Anaor, e algumas considerações são tecidas a partir do atendimento Anaor, que estão lá no livro do trabalho Estudos sobre Histeria, de 1893. Tá? Não sei que tivesse aqui, não está aqui. Mas, enfim, então, onde os casos estão lá, toda a teorização em torno da histeria está lá, de uma maneira muito simples, muito agradável de acompanhar, sabe? Muito bacana. Então, na Anaor, ele vai falar da histeria, através do caso da Anaor, mas o que é importante, assim, ele descola a histeria, ou seja, o sofrimento que envolve paralisias, alucinações, alguns comportamentos bizarros. Ele vai dizer assim, esses comportamentos, eles embora apareçam, como no caso das paralisias e contraturas no corpo, né? Como as alucinações também, e tal, ele fala assim, olha, esses adoecimentos, esses sintomas, esses sinais, eles não dizem respeito a eles não têm como causa, não tem causa orgânica, né? Quer dizer, eles estão no corpo, mas eles não têm causalidade orgânica, né? Mas dizem respeito, aí o Freud, primeiro ele descola esse sofrimento, de um sofrimento ligado a uma causalidade orgânica, anátomo-funcional, para dizer que esse sofrimento diz respeito a uma experiência.
Olha que interessante. Então, há uma experiência que realizada em determinado momento da vida da pessoa. Então, o sujeito tem uma experiência, essa experiência ela tem, em alguns momentos, um colorido sexual. Então, há uma experiência que é excitante para esse sujeito, e excitante sexualmente, e essa experiência ela acaba ficando circunscrita, registrada daquilo através de um significante, de uma lembrança. Então ele vai dizer assim, olha, tem alguma coisa que acontece com o sujeito que é intensa para ele e que se coloca para ele através de uma lembrança. Né? Quer dizer, então, tem uma experiência, e essa experiência de cunho sexual, de excesso de excitação, ela vai ficar presente para o sujeito numa lembrança. E essa lembrança, ela vai estar carregada de excitação. Então, você tem uma lembrança, está intensificada, e essa lembrança, por estar intensificada, ela acaba provocando um certo desequilíbrio nesse aparato psíquico para esse sujeito. Então, é preciso que esse excesso de excitação ele seja deslocado dessa lembrança para um outro lugar, para um outro campo. Né? Então, e os sintomas histéricos são vários, né? Mas especialmente as paralisias, né? Eles dizem respeito a um deslocamento da excitação, da lembrança do acontecimento que excitou demais para o corpo. A ideia é essa. Né? Então, tem alguma coisa então, aquilo que paralisa essas pacientes, Ana O, diz respeito a uma experiência cuja lembrança não é capaz de acolher a excitação que essa experiência provocou. Existe uma experiência, um excesso de excitação que é incompatível com a lembrança acerca dessa experiência. Né? Então, essa incompatibilidade vai fazer com que essa excitação ela se coloque no corpo, provoque também outros sintomas, vão poder acompanhar, por exemplo, a Ana O teve problemas de fala, ela teve um problema também de um nojo histérico, ela tinha desmaios, vários sintomas. Então, esses sintomas diz respeito ao deslocamento dessa excitação, né? Quer dizer, uma lembrança de um acontecimento que não cabe nessa lembrança, essa excitação não cabe nessa excitação, e ela acaba indo para o corpo, né? Sendo deslocada para o corpo, para a fala. Né? E esses sintomas, que eram assim, surpreendentes na época, né? Hoje em dia é muito difícil ter, mas na época aconteciam. Né? Você vê, os sintomas eles vão se organizando em épocas, né? Por exemplo, hoje a gente poderia dizer que a depressão, né, aparece um pouco mais, mas na época do Freud eram as histéricas, a histeria aparecia mais, né? Por circunstâncias. Então, havia uma repressão sexual, que hoje em dia já não tem tanto. Então, bom, essa excitação que se colocava no corpo, então, a ideia do Freud era de que modo retomar, primeiro eliminar os sintomas, né? Para que esse paciente pudesse seguir a vida, né? Como curar a Ana O dos seus sintomas, que envolvia isso que eu estou falando, desmaios, ela adoecia mesmo, ficava de cama, prostrada, e por aí vai. Quer dizer, como é que a gente atende clinicamente? Então, a ideia era que, partindo dessa hipótese, que se chegasse a esse núcleo, a essa lembrança, né, e, sob efeito de hipnose, conseguíssemos
ao chegar nessa lembrança, trazer para essa lembrança essa excitação que era dela, digamos assim. Reverter o processo, não? Então, ao chegar nessa... Xandão, Fala. desculpa te cortar. O Daniel perguntou por que essa excitação é incompatível com a lembrança. Daniel, pelo excesso. Pelo excesso. É um excesso de excitação. É como se a sexualidade, um prazer alcançado através daquela lembrança, diz respeito a um desejo, né, sexual afirmado. Isso é uma coisa importante. Quer dizer, essa lembrança não é uma lembrança que ela se esvanece com o tempo, ela se dilui com o tempo, mas ela permanece viva, intensa. E ela diz respeito, por ser uma lembrança, vou falar inconsciente, mas por ser uma lembrança distante dos outros processos conscientes do psiquismo. Na época, o Freud trabalhava com segunda consciência. Ela mantém, uma das suas características, ela mantém a sua vitalidade, o seu vício. Então, essa lembrança é uma lembrança que dizia respeito a uma atualidade. É como se nós nos lembrássemos agora e no momento que nós estivéssemos lembrando, nós estivéssemos realizando o mesmo experimento, o mesmo encontro que nós tivemos lá outrora, há anos. Né? Então, ela permanece viva. Né, Dona? Bem, é uma lembrança, a sua carga de excitação é muito grande, é uma excitação sexual, e o excesso sexual diz respeito também à incompatibilidade para essa lembrança, diz respeito à relação entre essa lembrança e as outras lembranças que constituem o aparato psíquico, entendeu? Então, a incompatibilidade é quantitativa e qualitativa, entendeu? Quer dizer assim, como posso eu... não é uma lembrança, um dia eu tive tesão, um dia eu tive... Não, estou tendo agora, né? E a cada momento que eu experimento novamente aquilo que me traumatizou, eu me retraumatizo. E um dos modos que eu tenho de lidar com essa retraumatização é a histeria, os sintomas histéricos. Mas aí você falou, quer dizer, o perigoso, o excesso, se dá pela quantidade e pela relação associativa entre essa lembrança e as outras. Há uma incompatibilidade entre essa lembrança, que é de cunho sexual, não, com as outras lembranças do psiquismo que indicam que alguma coisa está ali discordante, dissonante, né, por uma certa moralidade da época e tal. Olha, é assim que o Freud explica. Fala. Aí a Cíntia perguntou, né? Qual é a relação entre a excitação e o trauma? Né? Como é que o conceito de trauma entra aí nessa jogada? Sim. Então, vamos lá. Cíntia, então, o trauma diz respeito àquilo que excede a capacidade de suportabilidade do aparato psíquico. Se essa lembrança, por estar excessivamente investida, excitada, carregada de excitação, ela diz respeito a uma experiência atual, embora tenha acontecido há um tempão atrás, mas ela diz respeito a alguma coisa que está acontecendo agora. Isso que está acontecendo agora conflitua com as outras lembranças do aparato e conflitua de uma maneira forte que impossibilita a absorção dessa lembrança com essa carga de excitação junto às outras lembranças. Essa experiência, ela vai ser denominada de uma experiência traumática, né? Ela se constitui... Desculpa, eu vou te interromper, senão eu vou perder a minha... Tá bom. Meu raciocínio, perdão. Vai. Na verdade, eu estou te ouvindo e eu estou entendendo uma relação entre trauma e excitação. Isso. Né? E a minha dúvida, até depois de ouvir a tua resposta, ela retorna. Só essa excitação sexual gera trauma? Não, a relação entre essa excitação sexual... Ou é nas histéricas isso? Naquele momento era nas histéricas e também nos neuróticos obsessivos. Mas principalmente nas histéricas que inaugura a psicanálise. Né?
mas não só nas histéricas. Por exemplo, o modo histérico de lidar com esse excesso de excitação que inviabiliza a articulação associativa entre essa lembrança e as outras lembranças do aparato, do aparelho psíquico, é um dos modos que você tem de lidar. A paralisia, né? Desmaios, pseudociese, o nojo, a hidrofobia, né? Vários outros sintomas que aparecem. Esses sintomas são o modo de lidar com esse excesso de excitação que inviabiliza a presença dessa lembrança junto às outras lembranças do aparato. Mas tem outros modos. Os outros modos são outras psicopatologias, digamos, né? A neurose obsessiva é uma delas, né? Um adoecimento do pensamento, né? Onde há um deslizamento infinito, tentando a todo momento colocar em dúvida, né, aquilo que aconteceu, né? Para tal, né? Quer dizer, esse distanciamento, essa dúvida, olha, por que eu temo isso? Por que isso me apavora tanto? Não sei. O fato é que eu tenho que começar a criar rituais, e rituais atrás de rituais, que são absolutamente assim, bizarros, muitas vezes, para o sujeito que os empreende, e eles nunca dão conta desse desajuste, né, entre determinada experiência que gera prazer, uma excitação, e o conjunto das outras experiências do psiquismo que estariam, digamos, atravessadas por exigências, né, por censuras que impedem com que elas respondam a essa excitação da mesma maneira. Digamos, é como se uma determinada lembrança ameaçasse o psiquismo junto às outras lembranças. Né? Fala, Cíntia. Alexandre. Paulo. Oi, fala. Posso falar? Pedrão, fala, Pedro. Isso, olha só, eu tento entender isso de uma forma, utilizando um pouco os conceitos de Jean Piaget, né, do desenvolvimento intelectual, que é assimilação e acomodação. Assimilação é um conceito que você assimila dentro da sua rede, não precisa modificar a rede. Acomodação, aquilo não é capaz de entrar na rede. Então, é necessário que haja um rearranjo da própria rede. Né? Esse rearranjo, do ponto de vista intelectual, ele pode ser até bastante mais positivo do que negativo. Mas, do ponto de vista traumático, emocional, né, ele pode ser um pouco positivo, né, no sentido de há uma adaptação, mas, de um modo geral, pode ser traumático, no sentido de ter que rearranjar o sistema. Né? E uma outra coisa que eu queria falar, eu queria que você comentasse isso, se faz sentido esse entendimento. Né? E a outra coisa que eu queria falar, assim, essa excitação, né, esse nível de excitação, ele causa um afeto, porque ou ele é desprazeroso ou ele é extremamente prazeroso, mas se torna desprazeroso. Então, a grande questão do trauma, para mim, é a carga de afeto, a excitação se transformando em qualidade e quantidade ao mesmo tempo. Exatamente. Por exemplo, olha só, o sinal de desprazer, né, que o psiquismo... Depois o Freud vai trabalhar essa inibição sintoma e angústia através do eu, né? Fala assim, o eu emite o sinal de desprazer todas as vezes que uma determinada lembrança, pela sua carga de excitação, né, que ultrapassa um determinado limite, é ameaçadora, é inadequada, né, ao aparato. Né? Então, quer dizer, daí a ideia de abreação. Quer dizer, a abreação implica em retirar dessa lembrança, através do método catártico, hipnose e método catártico, esse excesso de excitação que torna essa lembrança ameaçadora. Então, por exemplo, uma lembrança de cunho sexual, ela só se torna ameaçadora se ela tiver uma carga de excitação que faça com que ela ameace esse psiquismo, pedindo que esse psiquismo traga essa lembrança até o patamar pré-consciente-consciente, né? Já avançando um pouco para a segunda tópica, só para ficar um pouco mais claro, quer dizer assim, essa lembrança, devido à carga de excitação, ela pede para ser realizada. Ela pede para existir, ter mais visibilidade. Ter mais visibilidade implica
em ela estar diante do sujeito. O Freud, nessa época, não tinha o recurso, estava primeiro tópico, iniciando a psicanálise, mas ela se colocar para o sujeito de uma maneira extremamente visível, né? Visível, é exatamente isso que é retirado. A possibilidade de que uma lembrança venha pelo seu grau de excitação, não? Pelo seu... Ela venha a ser, ser consciente, ser sabida, né? Ser consciente. Sujeito. Porque se isso acontece, o sujeito vai sofrer, ele vai ter um desprazer muito grande. Então, antes que isso aconteça, o eu emite um sinal, que é um sinal de desprazer, e advém daí um movimento que vai rechaçar essa lembrança. Rechaçar quer dizer retirar dela aquilo que a torna perigosa, que é o excesso afetivo. No lugar desse arranjo, lembrança e afeto originais, nós vamos ter uma prótese. A prótese é um sintoma. O sintoma é aquele que vai estar no lugar dessa organização lembrança mais afeto, que se torna ameaçadora para o psiquismo justamente por causa disso, porque tem um excesso de excitação, né, que vai estar ligado a uma lembrança que se torna ameaçadora por esse excesso de excitação, Pedro. Porque se não tivesse esse excesso, essa lembrança não ia ser ameaçadora, né? Ela não ia pedir uma lembrança. O que é ser ameaçadora? Ela pedia para estar associada às outras lembranças num grau cada vez maior de visibilidade. O que é grau cada vez maior de visibilidade? Pré-consciente, consciente. Né? Então, quando você tem esse rechaço, que se chama recalque, quando você faz isso, você torna essa lembrança, tenta tornar essa lembrança, a primeira coisa que você vai fazer é desconectá-la da sua carga afetiva. E 2, você vai tentar fazer com que, quando você faz isso, você nega essa lembrança e o seu afeto concomitante a entrada no pré-consciente consciente. Isso quer dizer que ela, justamente, quando você desinveste, quando você retira dela a carga afetiva, você nega ela essa inscrição. Então, ela vai ficar não sabida, não visível, vai ficar inconsciente, e, isso que é muito interessante, através do inconsciente, ela vai produzir os seus efeitos, né? Produzir os seus efeitos através do inconsciente e, ao mesmo tempo, impedida de alcançar o pré-consciente consciente, implica em que algum compromisso, algum acordo deve ser feito. Daí o Freud fala da formação de compromisso, né? Nós chamamos fazem parte das formações de compromisso os sintomas, os sonhos, por exemplo, os atos falhos, os lapsos, que dizem respeito àquilo que vem no lugar dessa exigência, dessa lembrança e seu afeto concomitante, que foram rachados, foram recalcados, que estão no inconsciente, mas que desde lá continua a reivindicar, né? O inconsciente, isso não para de pedir. Embora tenha ocorrido recalque, é preciso, a todo momento, que o aparato psíquico se organize com uma contra-força, um contra-investimento, para que esse material recalcado continue recalcado. Entendeu? Mas, então, economicamente, é oneroso se você não tiver, para esse aparato psíquico, uma saída que se chama formação de compromisso, que de tempos em tempos, durante o sonho, por exemplo, você permite uma satisfação para essa lembrança recalcada, para esse complexo inconsciente recalcado, entendeu? Quer dizer assim, durante o sonho, eu estou dormindo, eu posso sonhar, eu posso realizar, né, o prazer que essa lembrança recalcada pede, sem que eu incorra num desprazer, como você falou, né, esse desprazer para o pré-consciente consciente, afinal eu estou dormindo. Por exemplo, quando eu troco o nome, né, de alguém, quando eu tenho um lapso, ou num sintoma, né? Quando, por exemplo, o sintoma é isso, é aquilo que pode aparecer para o sujeito, está ali na cara dele, mas ele não sabe do que se trata, mas está à vista. E tem mais, o sintoma diz respeito a um modo de satisfação possível para esse aparato psíquico. Aquela lembrança, conjugada com aquele afeto, era um modo de satisfação traumático, ameaçador. O sintoma é uma formação de compromisso que atende ao pedido dessa lembrança recalcada, né, cujo modo de satisfação é traumático, de uma maneira possível, adequada. Né? O sintoma é isso. Por isso que o sintoma tende
ele se organiza de acordo com o princípio do prazer de prazer, né? Quer dizer assim, ele visa a manutenção de um certo estado de excitação para esse psiquismo, a nível... Quando fala excitação, concordo com você, Pedro, estamos falando de prazer e desprazer, né? Então é isso mesmo. Então ele tende a manter o psiquismo no nível... Porque o prazer não é só gostoso, o prazer diz respeito a uma excitação que seja compatível com a suportabilidade do aparato. Então, quer dizer assim, ele tende a manter a coisa economicamente, o sintoma, né? Mesmo com toda essa dificuldade, quer dizer, imagina só a Ana O, né, com as paralisias, com aqueles sofrimentos todos, todo o sofrimento do sintoma, ele é mais adequado à economia energética do aparato psíquico do que o trauma ao qual ele substitui. Entende? Quer dizer, assim, como eu estava falando uma passada, quer dizer, esse aparato é um aparato que tende a uma certa homeostase. Freud pensa assim, que é interessante. Assim, olha, você tem uma experiência, essa experiência traz para você um excesso sexual que você não consegue absorver, então você tem que fazer alguma coisa com esse excesso. O que você faz? Olha, eu tenho aqui um modo... Naquela época, você faz o seguinte, você inclui esse excesso através de um arranjo. Que arranjo é esse? É a histeria. Então, eu transformo esse excesso numa excitação corporal e torna essa lembrança uma lembrança morta, uma lembrança sem força. O que é que o Freud faz? Ele pega, hipnotiza a pessoa, leva a pessoa pela via da associação, né, até a essa lembrança, de forma a tocar essa lembrança sem a proteção do sintoma histérico, e através daí, essa é a ideia dele, reagir, ou seja, descarregar, escoar o excesso de excitação que antes provocava aqueles sintomas. Só que ele não faz isso de uma vez só, faz com vários sintomas. Paralisia, isso. Então, são muitos sintomas, né? Então, ele vai, a cada sintoma, ele hipnotiza, regride com o paciente a lembrança causadora, no caso da Ana O, por exemplo. Ela lembrou que a babá dela bebeu água no copo lá que o cachorro dela bebia. Ela não gostava da babá. Tem várias variáveis aí, mas, enfim, ela produz, através desse, um certo horror. Esse horror leva ela para dar conta, esse horror de respeito, a um afeto, né, que ela sentiu no momento em que ela nojo, que ela sentiu no momento em que ela viu o cachorrinho lá. Então, ela desenvolve um sintoma que é a hidrofobia. Hidrofobia? Não, é hidrofobia. Ela não quer beber água. E aí ela não bebe água para dar conta do horror que ela sentia. Né? Isso Freud descobriu através da hipnose, ele hipnotizou ela, e ela, através das associações, chegou a essa lembrança que é a da babá bebendo água no copinho do cachorro. E aí ela fala, não é só, a Ana O fala essa lembrança que ela adoeceu ao modo como aconteceu na época, como se ela atualiza aquilo que antes estava sob o modo histérico, ela atualiza isso no momento que ela fala o que está acontecendo em transe, né, sob hipnose. Então ela vai falar com todo o afeto, com todo o sofrimento, e nesse momento ela reage, ela escoa esse excesso que se constituiu junto com essa lembrança que provocou o adoecimento dela. Então, nesse momento, o adoecimento dela relativo a essa lembrança, escoado o excesso, acaba. Ela não adoece mais. Esse é o método catártico, né? E o Freud, esse começa a psicanálise, né? Já alguma pergunta? Que aí eu já vou... Eu tenho uma rapidinho. Quando você falou que essas lembranças do trauma podem aparecer no sonho, mas eu perdi um pedaço. No sonho pode se realizar no sentido de que no sonho pode a pessoa sentir um alívio, ou no sonho também é traumático? Ou as duas coisas podem acontecer? As duas coisas podem acontecer. O sonho para o Freud é uma tentativa. Nós sonhamos para que nós possamos adormecer. Né? A ideia é essa. Por quê? Porque para que a gente, tanto quanto vocês estão excitados, preocupados, tudo mais, a gente não dorme. Né? Depois da aula passada, depois que eu fiquei pensando naquele negócio da caneca, acordei 3h30 da manhã, não dormia de jeito nenhum. Eu liguei para o Pedro, claro. Pedro, tudo bem? Estava acordado?
Cadê? Mas, enfim, a gente não dorme. Quer dizer, tem alguma coisa que me fixa, que me preocupa, e que eu não consigo descarregar, escoar a excitação. Então, o sonho é uma via de escoamento dessa excitação na medida em que permite com que determinados desejos inconscientes possam ser parcialmente realizados. Então, através do sonho, eu posso tentar realizar, através do sonho, alguns desejos, porque eu estou dormindo. Não há nada que impeça que eu possa realizar, e no sonho eu posso montar essas imagens da maneira que eu possa atender melhor esses desejos inconscientes. Se eu estou acordado, se eu montar de qualquer maneira, eu vou parecer um doido varrido. Eu vou botar a canela aí, pronto, eu faço isso. Mas ter no sonho é melhor, né? Então, isso faz com que os sonhos sejam um grande parceiro do sono. Porque quando nós sonhamos, nós podemos relaxar o suficiente para dormir. Não precisa ser. Então, mas o Freud percebe que tem determinados sonhos que não escoam tal como deveriam esse excesso de excitação, né? Quer dizer, então, de uma certa maneira, o sonho ele teria essa função de escoamento do potencial traumático que vem ameaçar o psiquismo, né? Então, o sonho, então, estaria dentro do princípio do prazer e desprazer, quer dizer, redução de desprazer implica em prazer. Redução de excitação traumática, né? Então, quando Freud descobre os sonhos traumáticos, né, ele já mesmo antes de 1920, ele já falava, recordar, repetir, elaborar, né? Quer dizer assim, ele já falava disso, um texto, de que é preciso considerar que nem sempre o aparato psíquico dispõe, como se imaginava, mesmo através do sonho, de mecanismos para lidar com o excesso de excitação que ali chega. Então, e aí abre uma via muito interessante, porque os sonhos traumáticos, ao invés de levarem o sujeito a uma dimensão menos desprazerosa, portanto, a dormir, né, ele repete uma situação que é traumática, que é incompatível com o aparato psíquico. Né? Quer dizer, então, como se isso surpreende, né? Assim, olha, casos, por exemplo, falei, pessoas que vêm da guerra, né? Ex-combatentes e tal, que não conseguem incluir aqueles horrores ou aquelas situações que não conseguem elaborar aquilo. Elaborar significa transformar em fantasia. Elaborar seria colocar dentro de uma realidade psíquica, né, que possa ser absorvida por esse aparato. Né? Colocar uma realidade psíquica que seja absorvida por esse aparato, às vezes não é possível. Então, o sonho, nesse caso, é um sonho que ele incide sobre de um material muito cru, é um material que não se disponibiliza a um deslizamento. Esse material, o que é se disponibilizar ao deslizamento? Ele não pode ser dito, por exemplo, por outros materiais. O sonho, ele é sobredeterminado. Ou seja, quando você sonha com uma pessoa, essa pessoa ela é o conjunto de outras pessoas. Vamos supor, né? Quer dizer, uma coisa vale por muitos. Ele diz respeito à condensação e deslocamento. Vários elementos se deslocam para um só, então todos estão condensados. Um chapéu diz respeito a várias coisas. Não? Para isso é necessário um certo deslizamento. Né? Esse deslizamento ele se dá também observando a melhor configuração para que você possa, através do sonho, afastar seu desprazer. Lembra que foi o sonho de respeito a isso? Há uma possibilidade de prazer. Então, quer dizer, eu arrumo, olha que legal, desloco e condenso de forma a organizar imagens, né? E essas imagens carregadas de desejo, que eu gozo através delas, elas dizem respeito à manutenção de um certo estado do psiquismo, que é um estado que nos leva a adormecer, muitas vezes, né? Os sonhos traumáticos, eles insistem sobre o mesmo material. É um material que se nega a esse deslizamento. É um material que faz com que o sujeito não consiga, através dessa repetição, encontrar uma alternativa. Né? Quer dizer, o Freud não conseguia. Mas aí,
se pensa na função, não só em Freud, mas em Freud, 1932, mas em Ferenczi também, na função que esse sonho traumático, chama de sonho traumático, possa ter. Ao invés de dizer que existe uma incompatibilidade do aparato de lidar com as excitações, adequando essas excitações a um modo ótimo de funcionamento desse aparato, quando eu falo somos nós, né? Falar aparato que é um modo metapsicológico de falar, que eu gosto muito de trabalhar esse tema. Mas, enfim, quando eu falo dos sonhos traumáticos, eu vou dizer respeito a um modo de funcionamento que ele não integra, mas ele procura escoar o excesso de excitação, mesmo não integrando. Olha que interessante. Quer dizer, então nós estamos falando de uma função do aparato que não integra, mas, ao mesmo tempo, não integra, porque você não consegue fazer deslizamento desse material do sonho traumático numa relação com o resto do material, aquilo que eu falei de condensação, deslocamento, condensação, não. Mas a própria repetição através do sonho, desse trauma, permite com que esse trauma, igual como está falando, escoe o seu excesso. Essa seria a função traumatofílica do sonho. Então, se o sonho é a tentativa de realização de desejos inconscientes, por essa via de rearrumação de imagens, de cenários que permitam com que isso possa ocorrer, por outro lado, o sonho também tem a função traumatofílica, de escoar o excesso de excitação que é incompatível com o aparato psíquico. Né? Então, o sonho tem essas duas coisas. Tá, André? O sonho, tentativa de realização de desejo, e também o sonho como, na sua função traumatofílica, escoamento do excesso de excitação. Bom, essa... Toma um pouquinho d'água. Tranquilo? Daí a gente pode partir para o Ferenczi. Daí mesmo, a qualquer momento a gente pode cair dentro do Ferenczi. O Pedro deu um sorriso bonito. Então, quando a gente fala... Olha, eu não estou conseguindo ler, porque eu não enxergo muito bem. Eu devo revelar que eu não enxergo muito mal. É coisa horrorosa. Então, não, em paralelo aqui no chat está rolando uma discussão sobre sonhos, intensidade, etc. Mas, enfim, aí Você quer entrar nessa conversa também? Ou quer... Eu não consigo ver, deixa eu ver aqui. Então você não consegue ver, vai por onde você quiser, cara. Vai por onde você pode ver. Ou então vai pelas trevas, sei lá. Faz aí. A função das trevas. Vocês conhecem o livro chamado Perto das Trevas? Do Styron, né? Coração das Trevas. Coração das Trevas, que deu origem a um filme chamado Apocalipse Now. Conhece? O filme todo mundo conhece. O livro chama-se Coração das Trevas, é fantástico. Me lembrei agora. Bom, então o Freud sinaliza em vários momentos, né, que o aparato psíquico, a gente supõe um aparato psíquico que seja capaz de dar conta, através disso que eu falei, as suas próteses, que são os sintomas, dos sonhos, daquilo que vem ameaçá-lo, que são os traumas e seus excessos. Não? Bom, a questão para o Ferenczi seria pensar de que modo esse potencial traumático, esse potencial traumático investe, assume esse aparato psíquico, quais as consequências disso, quer dizer, quais são os sintomas, de que modo esse trauma ele pode se presentificar no aparato, quais são, e tem novidades aí, e por aí ele vai pensar no modo de funcionamento desse aparelho psíquico, por exemplo, a constituição entre eu e o outro, não? As consequências, quais seriam as causalidades que poderiam originar o trauma, né? Quer dizer, então, por exemplo, o Freud vai pensar o trauma a partir de uma excitação, de excesso de excitação, advindo inicialmente de fora, depois produzido nas fantasias, né? Vai falar isso, olha, preciso considerar as fantasias como essa realidade e tal.
essa realidade interior, que poderia, que traz, que a sua configuração permite amparar, alicerçar desejos inconscientes que, através das fantasias, se expressam e se realizam, tentam se realizar. Bom, e então, quer dizer, o perigo não viria de fora, mas do modo como nós agenciaríamos essa realidade exterior. Quer dizer, esse encontro com o outro, ele seria atravessado pelas nossas fantasias e filtrado pelas nossas fantasias, e o que nós fizéssemos com as nossas fantasias traria a esse encontro com o outro maior ou menor periculosidade frente ao aparato psíquico. Entende? Antes era uma via direta. Depois, com a entrada das fantasias, essa relação direta passa a ser mediada. São as fantasias que vão criar condições de ameaça ou não para o aparelho, para o sujeito, né? Porque as fantasias dizem respeito aos desejos inconscientes. Então, bastaria, então, associativamente, trazer para o sujeito a verdade acerca do modo como ele organiza suas fantasias, de forma que ele pudesse, através disso, se libertar dessa configuração ameaçadora. Aquilo que a gente fala assim, olha, meu Deus do céu, quer dizer que eu que desejo isso, quer dizer assim, aquilo que eu supunha que vinha do outro, que me empacava na vida, na realidade, é uma produção minha interna, uma fantasia minha, né, que eu colocava sobre o mundo e sofria com isso. Né? Alguém que chega para você e fala assim, olha, eu chego no meu trabalho e eu sou um ótimo funcionário e tal, não sei o quê, mas eu tenho um chefe, o fulano, que embora sejam meus amigos, não sei o quê, né? Que a todo momento eu suponho que eles vão me ferrar, né? Eu vou ser demitido, eu acho que eu vou ser demitido, alguma coisa vai acontecer, embora nada aconteça. Nada acontece, isso pode dar nas relações amorosas, na vida, né? Você tem a vida, a realidade, ele mostra que não vai acontecer aquilo. No entanto, a sua fantasia acaba impregnando essa realidade, trazendo essa realidade de tal maneira que ela passa a se construir para você como ameaçadora, né? Nos casos amorosos, ciúme, vou ser traído amanhã. Mas eu te amo, amor. Não importa, você vai me trair, né? A minha fantasia acaba criando uma realidade que é uma realidade que faz sofrer muito. Então, saber sobre esse movimento do desejo através da fantasia é o material da análise, né? Para que você possa fazer isso, é preciso que o Freud utiliza a interpretação, quer dizer, fazer esse link entre aquilo que acontece e aquilo que você deseja. Sendo que, para que você, obviamente, que você não faz esse link sozinho, porque isso que você deseja é ameaçador. Vamos supor, no caso do desejo, no ciúme, falar, o ciúme envolve também um tesão homossexual, né? Quer dizer assim, eu arrumo alguém que a minha parceira vai gostar. Ela tem ciúme porque ela vai sentir tesão naquele cara cabeludo, tal, não sei o quê, forte, né? Eu arrumo alguém para ela. Mas falar disso não é possível. Eu posso falar através do ciúme. Ela deseja, não eu. Não? Então, a minha fantasia constrói esse sistema. Para que eu possa ter uma certa autonomia frente a esse sistema, é preciso que, na análise, certos cuidados se deem. E o Freud vai falar sobre isso. Quer dizer, então, não basta interpretar. Tomando o que o Pedro Castel falou, é preciso considerar o momento em que essa interpretação vai ser comunicada ao paciente. Então, é preciso considerar o quanto esse paciente está ligado, está vinculado à satisfação desse desejo inconsciente, né? O quanto ele precisa dessa satisfação. Então, insiste uma quantidade, por exemplo, comunicar ele, olha, meu querido, você está, na realidade, esse ciúme teu diz respeito ao seu tesão pelo bonitão lá. Eu, tá maluco? Né? O paciente fala, tá doido? Então, é preciso considerar o apreço
e a fixação que o paciente tem pelo modo como ele construiu o seu desejo, a sua fantasia, certo? Então, o fator quantitativo é importante. E assim, se trabalha pela via da interpretação, da fantasia e tal. O Ferencz vai começar a pensar, ele começa a pensar de que modo esse psiquismo, ele pode... Como é que ele... como esse trauma, ele pode se produzir não tanto derivado dos seus desejos inconscientes somente, desse arranjo que a gente faz com a realidade através dos nossos desejos, mas também desde a recepção dessa realidade, desse outro, a esse sujeito. Esse é que é a grande... Você lembra? O Freud, quando ele fala lá em 1897, olha, eu não acredito mais na minha neurótica, eu não acredito que não existam tantos adultos perversos seduzindo as criancinhas. Ele fala isso, né? Uma carta Fliss que eu li aqui. Olha, eu não acredito nisso. Então, quer dizer, na realidade, é a fantasia dos pacientes que produz um algoz, produz um sedutor, produz um abusador. Na realidade, é isso, né? O Freud fala isso, quer dizer, existe uma fantasia, e foi depois muito criticado por isso, nos Estados Unidos, fortemente criticado, como se ele tivesse invalidando situações que realmente aconteciam de abuso, violência, só como essa agora que a gente está acompanhando na mídia, não? Esse é o problema da fantasia lá da moça, né? Então, muitas vezes houveram críticas ferozes contra Freud, dizendo que quando ele fala da fantasia, ele diz assim, olha, você absolve, você invalida os abusos e as violências que acontecem que provocam traumas. Se você diz que elas são provocadas somente pela fantasia. O Ferencz retoma esse assunto. Ele retoma isso. Eu vou pegar uma vertente aqui do Ferencz e através dela vou tentar ver se eu consigo abrir. Ele vai falar, olha, é o seguinte, eu não estou invalidando, ele vai falar num texto muito bom que vocês podem pegar, muito bacana, relaxamento, princípio do relaxamento e neocatarse. É um texto de 1930, se não me engano. Princípio de relaxamento e neocatarse. Texto de 30. Deixa eu ver aqui, pessoal, para ter 1930. É fantástico. Acho que vocês devem ler esse texto. Bom, então ele vai falar assim, olha, porque ele vai falar da história, tem vários textos mais à frente que ele vai fazer um apanhado, o Ferencz, daquilo que ele já viu lá no início, textos importantes e tal, e é muito bacana, porque deu uma visão mais ampla. Bom, então o Ferencz vai pensar assim, olha, se tem essa realidade psíquica, que diz respeito às fantasias, tem alguma coisa que participa do constrangimento a essa realidade que não diz respeito somente a essas fantasias. Né? Tem alguma coisa que escapa a essa interioridade. Né? Tem alguma coisa que vem lá de uma exterioridade que a gente deve considerar. Bom, ele vai falar em confusão de línguas, que é um texto, confusão de linguagem da paixão e linguagem da ternura, de uma situação onde há uma recepção equivocada do adulto à criança, a uma demanda da criança. Ele vai dizer assim, olha, a criança ela se apresenta desde uma sexualidade infantil que é entendida pelo adulto como se fosse uma sexualidade adulta. Ele vai, olha, a criança apresenta o que se chama a linguagem da ternura, que diz respeito à brincadeira, ao jogo, né, à onipotência, não, ao narcisismo lá primário, não, narcisismo dos começos, aonde e essa criança ela é recebida pelo adulto através da linguagem da paixão. Esse texto vai falar, bom, o adulto às vezes bebeu demais, ele está um pouco maluco, ele próprio, e ele recebe essa criança de forma equivocada. E ele, ao receber essa criança de forma equivocada,
essa demanda eterna da criança vira uma demanda de satisfação sexual para o adulto, e ele abusa dela. Não? Essa criança submetida a esse abuso, essa é a história da como se constitui trauma, Félix. Ela vai buscar um outro adulto. Veja, esses adultos são adultos às quais ela ama e a quem ela confia. Ela deposita confiança nesses adultos, tá? Porque senão não funciona a equação traumática. Então ela vai procurar um outro adulto e vai contar a história. Olha, aconteceu alguma coisa, uma coisa esquisita, porque o adulto que enlouqueceu e que, portanto, abusou dessa criança, esse é o modo como... Eu vou dizer por que eu falo desse enlouquecimento. Esse adulto que enlouqueceu é um adulto com quem ela contava, em que ela confiava. Não? Isso é importante. Então, ela vai e fala para um outro adulto, para a mãe, no caso, essa história. Olha, meu pai, meu padrasto, alguém, um adulto, meu irmão, sei lá, quem eu deposito confiança, fez isso, fez aquilo. Aí a mãe, ou quem recebe esse tipo de recado, vai dizer assim, isso é uma fabulação sua. Isso não aconteceu. Você está inventando. E o modo como essa mãe vai falar isso não gera para essa criança qualquer dúvida. Não? É preciso que esse modo seja um modo absolutamente... seja absoluto, né? Ele não gere para essa criança qualquer dúvida. Essa mãe, essa pessoa que recebe, mas isso não aconteceu. Você está equivocado. Então, nesse caso, ela desmente essa criança. Esse é o primeiro tempo. Ao desmentir essa criança passa a desacreditar da sua percepção. Desacreditar daquilo que ela viveu. Né? Ao desacreditar daquilo que ela viveu, o Félix vai trazer alguns elementos que são interessantes. A gente pensar, inclusive, essa realidade que está nos chegando aí através dessa moça, não, que foi lá do Sul. Então, essa criança, ela desacredita em dois... ela é desmentida, e segundo, ela desacredita essa realidade. Mas, no entanto, essa realidade da qual ela foi vítima, né? Então, por que eu falo que esse adulto que cometeu o abuso é um adulto que enlouqueceu, mas não é um psicopata, não é um perverso, mas é um neurótico que enlouqueceu? Porque ele se sente culpado. E a criança, para que ela possa... Nela, então, há essa ambiguidade no abusador e não há no aquele que desmente. Essa criança, na relação, para que ela possa conviver com esse adulto que enlouqueceu, ela acaba, e para que ela possa conviver, porque ela também ela ama esse que abusou dela, para que ela possa fazer isso, ela nega em si parte da percepção que diz respeito ao abuso. Então, ela faz o que ele chama de uma clivagem. Então, alguma coisa que diz respeito, ela sabe o que aconteceu, mas ela não tem a carga afetiva daquilo que aconteceu. Não? Ela pode... a validade do acontecimento, nesse caso, acaba não ocorrendo para ela. E mais do que isso, ela se identifica com o agressor. Esse é o elemento interessante. Então, nós temos o trauma constituído por 3 momentos, né? O abuso, o desmentido, né? Ao abuso, ela procura um terceiro, e depois esse terceiro, esse outro, né? A desmente, e ela passa a desacreditar da sua percepção, e ela se identifica com o agressor e passa a sofrer pelo agressor a culpa pelo ato que ela foi vítima.
Então, ela começa a se sentir culpada pelo abuso que sofreu. É isso que acontece. E essa culpa, ela vai se cristalizar, ela vai se cristalizar, a gente chama, incorporar no sujeito, como um elemento, justamente porque essa identificação de respeito a uma situação muito radical, né? Essa situação dessa culpa vai impedir com que essa criança, depois adolescente, depois adulto, possa atribuir a essa situação outros sentidos. Ela não consegue deslizar essa situação. Por isso o sonho traumático, onde não tem o deslizamento. Essa situação ela permanece incrustada e para que ela lide com essa situação, ela se cliva. Uma parte dela, o Félix vai falar no sonho da criança sábia, e ele tem uma imagem legal, ele fala assim, há uma progressão traumática, essa criança evolui como que sábia, ela sabe de muitas coisas, mas ela não se deixa afetar. É como se ela ficasse, ela se desautorizasse afetivamente frente ao ocorrido. Esse é um ponto. 2, ela se identifica com o agressor e ela passa a se culpabilizar pelo ocorrido com ela. Né? E ela não consegue sair dessa situação. Uma imagem próxima, que a psicanalista Teresa Pinheiro gosta de trabalhar, é do luto. Luto e melancolia. Ela trabalha luto e melancolia. Então, na melancolia, o Freud vai falar que a sombra do objeto cai sobre o eu. Diz assim, há um apagamento do eu, na melancolia, através do objeto que se foi, diferente do luto. Quem quiser, fala aí sobre o luto. Tá? No luto, perdemos alguém querido e tal, um trabalho, alguma coisa que é importante para nós, e durante esse período, o luto vai dizer respeito a essa separação gradual, onde o meu eu vai se encolher um pouco, e eu vou me restringir àquilo que possa ser elemento de lembrança detalhada daquele que se foi. Né? Então, vocês começam a escutar a música de uma pessoa que foi importante, que não está mais com vocês e tal. Bom, peraí, deixa eu ler aqui. Tem várias perguntas. Então, na melancolia, isso não acontece. No luto, você se resguarda e recolhe a sua libido e vai se desligando devagarzinho desse objeto e até que você se sinta capitalizado libidinalmente para que você possa se ligar a um outro objeto. Né? Quer dizer, você ama, esse objeto que você ama se foi. Então, desde o narcisismo, nós entendemos que esse amor que nós tínhamos do objeto não retorna, nós ficamos com menos amor do que tínhamos até então, então nós nos recolhemos e vamos nos desligando pouco a pouco desse objeto, até que nós tenhamos novamente um capital libidinal, de modo a poder investir no novo objeto. No caso da melancolia, o que acontece é uma operação onde, por isso que se aproxima um pouco da psicose, assim, olha, esse objeto que se foi, ele é um objeto com o qual eu tinha uma identificação extremamente maciça, né? Ele e eu nós éramos inconscientes meio fundidos, né? E eu tinha, na relação com esse objeto, Freud vai trabalhar num texto chamado Luto e Melancolia, uma relação de ambivalência, de amor e ódio. Então, quando esse objeto se vai, parte minha também se vai junto com ele. Quando esse objeto vai, o meu eu também vai. Então, por isso que se fala que a sombra do objeto cai sobre o eu. Quer dizer, assim, enquanto no luto, meu eu e o objeto, meu eu se recolhe, mas ele permanece inteiro. Eu consigo estabelecer uma relação de separação entre eu e o objeto. No caso da melancolia, meu eu se esvai junto com esse objeto. Então, eu me perco junto com o objeto. E o ponto 2
que o Freud marca é essa ambivalência afetiva, aonde esse amor era também atravessado por um ódio muito intenso. Então, eu passo a me atacar, lembra, amor e ódio? Eu passo a me atacar, assim como eu atacaria esse objeto, como acontece no luto. Um modo que nós temos de livrar do objeto, aqueles que amamos, é dizer, ele não nos merecia, né? Fala assim, essa é uma saída ótima. Diz assim, tá vendo? Foi embora por quê? Porque era uma porcaria. Realmente, é um jeito que a gente encontra de poder se livrar daquilo que, né, não queremos, não nos ama mais, né? A gente faz isso, é um modo que nós temos de alucinar um pouco através de utilizar essa alucinação ao nosso favor, né? Assim, tá vendo? Nós vamos conjugar os elementos negativos desse objeto, vamos dizer, olha, tá vendo? É uma droga, vamos procurar, e aí nós vamos sentir seguros em poder ter forças para nos separar. No caso, imagina na melancolia em que o meu eu está fundido ao objeto. Ao fazer isso com relação ao objeto, vou estar fazendo com relação ao eu, certo? Então eu passo a me atacar. Então o Freud fica surpreso com o melancólico, que o melancólico ele tem a capacidade de se autodenegrir festivamente. Né? Diz assim, ele tem razão, o Freud fala, com relação a essa agressão a si mesmo. Mas por que ele precisa se vangloriar tanto? Né? Porque você vai falar, olha, pro melancólico, mas você é uma pessoa fantástica, por que você se arruína tanto? Por que você se denigre tanto? Ele vai falar, o que você tem a ver com a minha vida? Que saco! Né? Porque assim, deixa eu me detonar, eu quero me detonar. Porque o detonamento para o melancólico é um gozo, é uma delícia, né? Porque é o modo como ele pode se livrar do objeto. Só que ele, ao se livrar, atacar o objeto, ele está atacando ele mesmo. Então, olha que paradoxo. Eu me livrar do objeto, atacar. Lembra do luto? Ao fazer isso com o objeto, estou fazendo isso como eu. Quer dizer, então, detonar o objeto, eu me detono ao mesmo tempo. Então, é um problemaço lidar com o melancólico, porque ele se detona como modo de poder se distanciar daquilo que o deixou. E todo esse processo é inconsciente. No luto, é um processo pré-consciente-consciente, onde você sabe do objeto que foi embora, você está sofrendo. Na melancolia, não, você só se acaba e se denigra. Bom, esse movimento da sombra do objeto é alguma coisa que acontece na clivagem. A Teresa Pereira aproxima. Diz assim, olha, a imagem é semelhante, quer dizer assim, parece, o sujeito, ele se ataca tal como na melancolia. É como se ele fosse culpado pelo fato de ter sofrido abuso. Né? É mais ou menos o que aconteceu agora nesse julgamento maravilhoso do caso do abuso lá do suicídio. Vocês estão acompanhando? Claro que estão, óbvio, estão todos. Óbvio que estão. Aonde a menina, ela passa a ser culpada do abuso que sofreu, simples assim. Ela foi culpada. É isso que o advogado falou para ela, olha assim, a senhora foi culpada pelo abuso que está sofrendo ela e pare de chorar, engole o choro, né? Porque você acaba de fornecer razões para aquele abuso que sofreu. Quer dizer, isso é um desmentido. Essa possibilidade, socialmente, é isso que acontece. Eu nego a ela a percepção que ela teve do fato. Eu não vou dizer, olha, o que aconteceu? Não, eu nego a percepção e imputo a ela a culpa pelo que aconteceu. Ela deve sofrer, como vítima, a culpa pelo algoz. Né? Então, vocês terem é exatamente isso, tá bom? Então, no caso do Ferry, a semelhança, isso acontece socialmente e acontece mesmo, por exemplo, situações de tortura, de campo de concentração, por exemplo, se vocês pegarem um livro do Agamben, George Agamben, O que Resta de Auschwitz, um livro infinito, maravilhoso, onde ele vai falar do muçulmano, né? Aonde no campo em Auschwitz, campo de concentração, né? Como determinados judeus do campo de concentração, eles eram levados a uma situação
de sofrimento tamanho, não? Aonde eles se abandonavam, eles viravam mortos-vivos, não? Essa é como se a vontade abandonou eles. E os outros prisioneiros, eles olhavam e falavam assim, tanto faz, eles ficavam automaticamente até morrer. É um pouco isso da clivagem também. Você fica meio automatizado. Na tortura também é isso. Tem um clima chamado lesa majestade, que é fazer com que você chegue a esse estado de abandono e, inclusive, se culpabilize por aquilo que você está sofrendo. E, portanto, é assim que quem escreve sobre isso é Hélio Pellegrino, psicanalista falecido, escreveu no Jornal do Brasil, muito bonito, escrevendo sobre o crime de lesa majestade na tortura. Então, isso que o Ferenczi está trazendo acerca da clivagem diz respeito não só a uma situação que ocorria na época em que ele escreveu esse texto, Confusão de Línguas, 1932, se não me engano. Deixa eu ver aqui, pessoal. Isso é fácil, eu sou ruim de data. 1932, 32, 33. Então, ocorria nessa época e tal, mas de respeito também, de frente a uma dissimetria, por exemplo, esse modo como o Ferenczi sinaliza o trauma diz respeito também a relações sociais. Por exemplo, na época do Ferenczi, que deve ter contribuído bastante para a sua teoria, na Hungria, a língua falada era magiar. Tinha uma língua que era uma língua íntima, da intimidade. Ana Verônica Maltner, no livro do Chaim, o Chaim é ótimo, é um cara chama um livro sobre o simpósio sobre Ferenczi, que ocorreu em 1993, esse livro. E Ana Verônica Maltner, que a família dela é húngara, então ela escreveu sobre o Ferenczi em Budapeste e tal, e ela fala dessa linguagem magiar, que era uma linguagem íntima, carregada de afetos, uma linguagem da ternura, frente a uma linguagem que não era uma linguagem íntima, que não era uma linguagem familiar, que era a linguagem dos alemães na Hungria, que era a linguagem da paixão. Então, havia sempre essa dissimetria, onde alguém é obrigado a incorporar de maneira maciça a linguagem do outro, né, como modo de sobrevivência, né? Então, a criança faria isso, tal como uma lagartixa que deixa o rabo para que ela possa sobreviver, a criança faz isso não masoquisticamente, mas para que ela possa sobreviver, né? Então, ela se identifica com o agressor, numa progressão traumática, ela permanece desafetada e ela não sabe o que está acontecendo, porque, lembra, da sombra do objeto cai sobre o eu? Quer dizer, essa identificação com o agressor impede com que ela possa ter autonomia suficiente para falar do que aconteceu. Afinal, ela está identificada totalmente com aquele que cometeu o abuso. Ela é abusadora de si mesma. Então, não tem um distanciamento suficiente para que ela possa dizer do que aconteceu e o afeto está separado, está clivado. Está dando para acompanhar? Mais ou menos? Bom, vamos lá. Então, esse é o cenário. O Ferenczi vai fazer uma conferência sobre essa confusão de línguas entre adultos e crianças, e isso retoma perigosamente a teoria da sedução, que é aquela que o Freud desacredita, quando ele diz não acredito mais na minha neurótica, conferindo à fantasia o papel do trauma, ele diz assim, olha, tem alguma coisa que aconteceu de fato. Lembra que o Freud sai dessa quando diz assim, as babás não são umas taradas, nem os pais são tão abusadores, não existe essa história. Então, é o sujeito que inventa tudo isso. O Ferenczi vai falar assim, não, Nanina, não. Tem alguma coisa que acontece na relação entre quem cuida e quem é cuidado, e há uma confusão de línguas ali, e isso é ruim não só para quem Daniel Kuperman sinaliza isso num livro chamado Por que Ferenczi, que é fantástico. Está aqui, em algum canto aqui. Então, eu vou passar depois. Aí, deixa um... Bom, está aqui, Por que Ferenczi, esse livro aqui. Então,
O Daniel vai marcar interessantíssimo, porque ele vai dizer que o adulto, aquele que comete o ato, ele também essa situação do desmentido acontece para ele também. Ele vai dizer assim, tem alguma coisa em ambos que não consegue sinalizar o que aconteceu ali. Né? Porque se nós sairmos do campo do abuso sexual, como o Ferenc está colocando, e nos colocarmos numa situação em que há sempre essa confusão de línguas entre aquele que nos chega, né, solicitando um acolhimento, ajuda para um sofrimento, desde uma linguagem infantil e terna, e nós respondemos a esse que nos chega, um paciente, por exemplo, desde a linguagem de enquadre completamente absoluto, caracterizado por frustrações, por resistências, né? Onde o que está em jogo é marcado pela interpretação, né? Onde muitas vezes esse paciente não vai conseguir se sentir acolhido, principalmente se esse paciente, como se sinaliza já há algum tempo, ele não se organizar ao modo neurótico, ou, para além do modo neurótico, ele se organizar de uma outra maneira. Algum tempo atrás se falava no modo borderline, né? Onde essa clivagem ocorre e impede com que determinado conteúdo inconsciente, no caso da neurose, possa ser vinculado a um consciente pré-consciente através da interpretação. Essa configuração da clivagem, ela não pode ser alcançada pela interpretação, porque seu modo de organização psíquica está anterior àquele que é articulado desde o recalque. Não teve recalque. Ou seja, foi simplesmente apagado. Alguma coisa que aconteceu para que nós possamos sobreviver, nós tivemos que apagar e nós nos identificamos com o que nos fez sofrer demais, com o que nos abusou, de forma que a gente também pudesse sobreviver. Então, nós apagamos parte nossa. E, afetivamente, nós ficamos comprometidos, desafetados, como uma criança. O Ferenc vai falar que ela evolui, ela amadurece sem sabor, como um fruto bichado, né? Amadurece sem sabor. Não? Então, a ideia da técnica da análise ferenciana é de que modo retomar o sabor, de que modo retomar a vitalidade, de que modo retomar essa linguagem da ternura que um dia foi calada desse modo, como estou falando aqui, e perdeu a possibilidade de poder criativamente produzir deslizamentos, produzir variações. Ela perdeu a criatividade. Porque quando a gente fala do sonho, lembra da pergunta do sonho, o sonho, realização de desenho, sonho traumático, no sonho traumático, nós ficamos paralisados no mesmo modo de funcionamento. No sonho, com deslosamento e condensação, a gente vai deslizando e vai organizando cenários, de modo que o nosso desejo, que não pode ser, que é ameaçador aqui e ali, ele nem sempre é tão ameaçador numa configuração diferenciada. Isso implica numa criatividade, isso implica numa vitalidade. Fazer isso implica numa vitalidade do sujeito do aparato. Se essa vitalidade ela é retirada, o sujeito fica, tal como na imagem do fruto bichado, desprovido de sabor, desprovido de autenticidade, de inventividade. Então, a análise que o Ferenc propõe é uma análise que implica uma regressão de uma maneira que eu vou tentar mostrar aqui, a esse, tal como o Freud fazia lá no início, né? A esse momento da linguagem da ternura, dos inícios, dos primórdios, que foi constrangido radicalmente, permitindo com que esse ser, essa criança que lá foi constrangida e evoluiu traumaticamente a um adulto, então, fazer aqui, eu estou fazendo, a minha mão está indo para lá e para cá, eu estou achando que está todo mundo vendo, tá? Não. Então, né, isso é o vício, né? Eu estou fazendo vários gestos aqui, eu vou me dar conta que ninguém está vendo nada. Então,
Está aqui a criança. Gestos mágicos, né? Gestos mágicos, ninguém enxerga. Os gestos mágicos só funcionam com a assessoria do adulto. A audiência tem que dizer, estamos vendo tudo, tá? Aí funciona. O texto, o desenvolvimento do sentido de realidade só funciona desde os primeiros movimentos, né? Sentimentos de onipotência incondicional, então, você quer até os gestos mágicos. Quando a criança faz um gesto e o adulto adivinha, entre aspas, aquilo que ela quis sinalizar com esse gesto, a criança acredita que ela, através do gesto, domina a realidade. Isso que funciona para ele. E a gente retorna isso a todo momento. Quando a gente lembra do jogador, quando faz aquele sinal, meu Deus, agora vai sair o gol. É quase como se eu fizesse novamente, através do meu infantil, apelo a essa onipotência mágica para que o universo conspire a meu favor e alguma coisa aconteça. É isso que o Pedro tá... Então, eu fico aqui nos gestos mágicos, só que frustradíssimo, porque eu não alcanço. Mas, enfim, do campo infantil ao campo adulto, nós temos uma progressão traumática, onde só que essa evolução traumática, ela se dá à maneira de um fruto bichado, né? Uma evolução que se dá sem sabor, sem inventividade. Esses pacientes que o Freud trabalhava, que o Ferenc tratava e que nos chega também hoje em dia, e também nos pacientes neuróticos, né? Esse arranjo psíquico é um arranjo que diz respeito a uma ausência de vitalidade, né? Que aonde o indivíduo por isso que eu falei das depressões como um certo sintoma de hoje em dia e tal, aonde ele se sente desvitalizado, né? É sabedor de muito, mas muito pouco afetado acerca daquilo que ele sabe. E também os analistas. Quando o Félix faz essa constatação, ele vai tratar disso diretamente com quem atende esses pacientes. Ele fala assim, olha, então, quer dizer, tem esse trauma ele evolui, um acontecimento que evolui traumaticamente, que o Félix quer retomar esse movimento de forma tal como no método catártico, mas só que ele fala de uma neocatarse, né? Ou seja, no método catártico do Freud, você não tem nem transferência nem resistência. Tem hipnose, você não tem nada que possa ser obstáculo à chegada dessa lembrança, né? O Freud hipnotiza e ponto, acabou. No caso do Ferenc, não. Isso se dá sob transferência e considerando as resistências. Por isso que neocatarse não tem a ver com o nome é igual, mas não tem a ver tanto. Ele comenta isso no texto, não tem a ver tanto com a catarse do Freud. Então, ele retoma esse movimento inicial na análise, visando restaurar com esse indivíduo aquilo que não foi possível no momento do trauma. Porque no trauma lhe foi negada a percepção. Isso não aconteceu. Engole, pronto. Engole ou morra. Então, ele precisa retomar esse momento de forma que ele possa dar sentidos que quiser ao que aconteceu. Dar sentidos que quiser ao que aconteceu implica em introjetar e não mais incorporar esse acontecido. Introjetar isso implica em retirar esse acontecimento da sombra do objeto. Implica em retirar esse acontecimento do seu estado de cristalização, de incorporação. Retirar esse acontecimento da imobilidade e as suas consequências para esse sujeito, que também fica imóvel afetivamente, né? Então, a análise que o Ferenc propõe é uma análise que caminha em direção. É um processo regressivo, e é um processo regressivo que envolve a disponibilidade do analista em se avaliar se está ou não disponível a essa aventura, né? Tanto que a segunda regra fundamental para o Ferenc é a análise do analista. Porque esse percurso em torno da regressão, onde, por exemplo, há uma autorização e até uma provocação para que o analisando ele possa regredir, ele possa experimentar com o analista momentos de irresponsabilidade que ele não teria tido oportunidade
desde aquela configuração traumática, né? A criança desse adulto ficou calada. O infantil teve que adoecer, ótimo. O infantil teve que adoecer e ficar adulto rápido demais. Perde todo o vício, a vitalidade e o colorido. Então, trata-se, nessa regressão, retomar isso. Retomar o vício de uma linguagem infantil implica em deixá-la se pluralizar, e na análise, e transferencialmente. De que modo, então, alcançar esse momento pela via regressiva e através da transferência, onde você ocupa vários lugares junto ao analisando, né? De forma que seja retomada por esse analisando algum tipo de vitalidade, brincadeira de jogo, né? Ele fala de uma análise do jogo, aonde ele possa, por exemplo, o Ferenc ele vai se perguntar acerca das frustrações excessivas impostas aos analisandos, como se, ao mesmo tempo que ele trabalha com a frustração, ou seja, o impedimento que determinadas satisfações em análise, possam indisponibilizar essas satisfações, o investimento em alternativas que possam expandir o sujeito daquele lugar que ele está quando busca análise, por exemplo, isso ser tomado como resistência. Vou dar um exemplo agora. Ele tem um momento em que ele na técnica ativa, que vocês vão ver, onde ele fala coisas. O Ferenc tem momentos que ele é muito ativo, assim. Depois ele parou com isso porque isso promovia uma certa dependência dos pacientes, mas ele usava. Então ele fez isso. Ele proibiu a paciente de cruzar as pernas porque ele entendia que a paciente, ao cruzar as pernas, estava se masturbando, e ao se masturbar, ele estava condensando ali um quanto de excitação, né, que seria necessário que ela utilizar para que ela pudesse encontrar alternativas, investir objetos, né, na sua análise, de forma que ela saísse daquele lugar e encontrasse outros. Então, se ela restringe a sua excitação através da masturbação larvada, cruzando as pernas, né, na análise, ela estaria resistindo ao que a análise teria a oferecer, que era uma expansão dos seus investimentos. Então, ele proíbe, né? Ele dá esse exemplo nesse texto. Ao mesmo tempo, em outros momentos, ele vai falar, olha, é preciso, e esses momentos são os mais importantes, que a técnica do laissez-faire, onde menos do que restringir, nós convidamos e provocamos o analisando a ser irresponsável. Nós atuamos no texto chamado Elasticidade da Técnica, a maneira de João Bobo, onde ele pode exercitar, experimentar a sua agressividade. Só que o João Bobo é aquele boneco que vai e volta, mas ele continua em pé, ele não morre. Exercitar essa agressividade implica em considerar que essa identificação com o agressor, isso que vem para o sujeito como alguma coisa de uma destrutividade imposta desde essa identificação, se ela puder ser exercitada, essa é a hipótese do Ferenc, com o analista, esse excesso, esse ódio, essa destruição puder ser exercitada com o analista, advirá aí a possibilidade conjuntiva do amor, e aí sim, alguma coisa dessa relação transferencial vai poder se criar. De outra maneira, ele convida os analistas, adiante dos seus pacientes, a suportarem aquilo que se chama transferência negativa. Ele diz que na sua análise com Freud, que durou, acho que foi 3 semanas só, tá, gente? O Freud, ele não permitiu com que a transferência negativa, que diz respeito à agressividade e erotismo exacerbados, em excesso, que elas pudessem ser experimentadas. Isso era ameaçador à análise. A análise deveria ficar restrita àquilo que era distante da paixão. A paixão é aquilo que diz respeito a uma resistência à análise, ao fora da análise. Isso será da transferência negativa. O Ferenc vem dizer que esse excesso à análise é justamente aquilo que deveria ter experimentado da análise
para que, então, o paciente entrasse no registro daquilo que se chama transferência positiva. Então, esses excessos são bem-vindos. Só que são bem-vindos na medida em que o analista também se disponibilizar, e por isso a análise e a supervisão é muito importante, ao encontro com esses excessos, desde uma linguagem dos excessos. E a linguagem dos excessos é a linguagem da ternura. A linguagem da paixão é a linguagem do constrangimento. É aquela linguagem que vai ordenar os excessos. A ternura diz respeito a um erotismo e a uma agressividade que poderiam, dar exemplo, que poderiam xingamentos ao analista, constrangimentos ao analista, chegar atrasado, faltar a análise, se dizer apaixonado e apaixonada pelo analista, ele vai dizer, isso certo que é lenda, tá? Mas que o Breuer, no atendimento à Anaó, a Anaó foi a paciente que iniciou a psicanálise, né? Sendo que ele, como não estava atento à transferência, parece que ela se apaixonou por ele, isso é lenda, tá? Já foi, mas o Ferenc, é lenda mais ou menos, sendo que ela fez, quem disse que é lenda é Elizabeth Oldinesco, no dicionário de psicanálise, está aqui, tá? Mas, está aqui. Elizabeth Oldinesco fala que é lenda. Mas tem gente que acha que não é. Enfim, o Breuer, a Anaó se apaixonou pelo Breuer, dizia, e ela fez uma pseudociese, dizendo que ia ter um filho dele. Ele ficou apavorado, foi viajar com a mulher e largou a paciente. Então, essa é a história. Então, quer dizer assim, diante de uma transferência desse tipo, de um erotismo desse tipo, isso apavora. Quem é analista, que o tempo já deve... Eu já passei por isso, fiquei apavorado, fez a gravidez, mas eu não sabia que era jovem, tinha cabelos, aí eu era realmente, não tinha jeito. Mas era uma situação onde eu, começando carreira, eu passei por uma situação dessa e não sabia o que fazer, uma situação complicadíssima. O Breuer se mandou, então ele falou que a lida com esses erotismos transferenciais fazem parte dessa regressão a esse estado infantil. Para isso é preciso que a análise do analista seja levada a sério, né? Por exemplo, ele vai falar que os analistas da época do Freud, eles eram muito pouco analisados. Ele mesmo foi 3 semanas de análise com Freud. Os que vieram depois, a Melanie Klein fez análise com ele, foram muito melhor analisados. E por aí vai, os que vieram depois tiveram mais análise do que os fundadores da psicanálise, né? Porque eles faziam análise ali entre eles e tal. Então, ele vai falar que essa regressão, esse acompanhamento regressivo, se dá através de uma aventura onde a linguagem da ternura, essa linguagem dos começos, é uma linguagem necessária, porque caso isso aconteça, vejam, o que foi negado ao trauma, que gerou o trauma, é o desmentido que gera o trauma. Desculpa, eu não falei aqui. O desmentido que gera o trauma. A impossibilidade de que a percepção daquele acontecimento se dê para o sujeito. Né? Olha, Auschwitz não aconteceu. Vocês têm que ver um filme chamado Um Skinhead no Divã. Está lá no YouTube, está com legenda. Um Skinhead no Divã. Fantástico. Tem um momento que é um skinhead que vai ser analisado, ótimo, filme maravilhoso, o analista é muito bom. Acho que ele trabalha com bioenergética, Pedro. Filme bom, não sei se você conhece. Vale a pena ver, muito bom. Não conheço, não, vou ver. Eu vou perder. Então, porque o negócio corporal é muito importante e tal. Então, tem um momento, depois eu vou saber um pouco mais sobre os skinheads, né? Em que ele fala, Auschwitz não existiu, como a gente escuta agora na política, nossos queridos líderes aí. Não existiu Auschwitz, há um desmentido. Né? Olha, isso que aconteceu, tortura não existiu. Não, isso não existiu, isso é uma maluquice da sua parte. Né? Então, quer dizer, há um desmentido e em determinadas situações se produz um certo descrédito quanto a essa percepção. Então, o que o Ferenc vai propor é uma regressão a esse momento do desmentido, de forma a restaurar essa percepção, restaurar essa confiança, essa vitalidade do sujeito na sua própria capacidade de perceber e de se encontrar com as suas experiências. Essa capacidade que lhe foi negada, é como se ficasse um certo pedaço do sujeito inacessível para ele. Porque esse é o pedaço
da cripta. Né? Esse é um pedaço que fica ali incrustado no sujeito. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Bom, para que isso aconteça, para que esse trajeto ocorra na análise, é preciso que seja considerado, quando eu falei que se dá através da linguagem da ternura, quer dizer, o analista que se dispõe a fazer isso, ele vai ter que considerar que ele só vai poder ser acessado por esse paciente desde a linguagem desse paciente. Olha só, é o analista que se adapta ao paciente, não o conversa. Ele tem, não é a família que se adapta à criança, é o mundo que se adapta ao que chega e não o inverso. A proposta do Ferenczi vem quebrar com essa ideia de que é necessário um corte abrupto e um grande sofrimento para que você possa se adaptar ao mundo. Ele está falando, não. O Winnicott também vai para essa mesma vez. Não, não é isso não. Isso pode acontecer e vai acontecer, mas não quer dizer que a gente tem que reforçar esse sofrimento inutilmente a análise. As frustrações e a análise, elas são inúteis muitas vezes, elas são excessivas. Isso não implica em menor rigor da análise, mas elas são inúteis. Então, e elas são tomadas, se você não considera essa linguagem da ternura, se você não ou não quer ir ao encontro do seu paciente através de uma linguagem que ele produz na sua intimidade, que é uma linguagem que pode se dar pela via alucinatória, né? É uma linguagem dos balbucios, é uma linguagem que não é para ser reparada, ela é muito menos para ser interpretada, né? Onde uma coisa não remete a algo fora dela, mas é preciso, antes de mais nada, que isso que se apresenta pelo paciente seja validado. Isso que é diferente de nós remetermos esse material a alguma coisa fora dele que vai dizê-lo melhor, que é a interpretação. Olha, tem alguma coisa que diz melhor isso que você está falando para mim agora. Não? Antes que isso aconteça, é necessário validar esse movimento, essa linguagem. Caso contrário, ele vai situar isso no elasticidade da técnica, muito bom. Ela vai falar assim, aquela fresa do analista, sentado na cadeira atrás do paciente, fumando seu charuto, certamente não vai parecer para o paciente, né, que ele está prestando atenção no que está sendo dito. Tem alguma coisa, ele vai falar que isso é uma hipocrisia. Essa hipocrisia, quer dizer, alguma coisa do paciente percebe que o analista não está no diapasão, né? Ele fala do diapasão, não está em consonância com a sua linguagem. No entanto, e o Daniel Kuperman trabalha isso em vários livros dele, né? Daniel vai dar uma palestra na formação, já deu aula de abertura. Olha lá, um dia desses estão todos convidados. Eu vou falar pena de convidar todo mundo. Mas vai ser o seguinte, então, quer dizer, ele fala dessa linguagem das instituições, onde muitas vezes, das análises também, muitas vezes os analisandos, a maneira daquela dependência que o Freud também fala sobre isso, que o Ferenczi detecta com muito mais vigor na sua técnica ativa, que ele fala assim, os pacientes ficam reféns dessa determinada situação, tal como o traumatizado fica refém do seu agressor, quando ele se identifica com o agressor. Ele fala, quando a análise não consegue desenvolver uma linguagem próxima dessa linguagem da ternura, de forma a regredir com o paciente a esse movimento traumático, a esse momento traumático, de forma a liberá-lo dessas imposições que ele teve que se colocar para que ele pudesse conviver com o seu descrédito, se ele não consegue fazer isso, e ao contrário, pode ser que essa análise, através dessa imagem que ele traz no livro, desse analista frio, desse analista, pode ser que essa análise retraumatize o sujeito. Ela diga para o sujeito que é necessário que ele desacredite da sua própria linguagem, de modo a poder se fazer entendido e acolhido na linguagem do analista, né? Então, por que... o analisando é burro? Não, porque a análise respeita um movimento muito delicado, onde a gente se expande
de uma maneira muito... É isso que se espera na análise, né? De uma maneira muito franca. Então, se nesse momento o analista ocupa esse lugar de super-eu, onde é necessário, através do qual o paciente vai se fazer e deverá se enquadrar, ele estaria, segundo Ferencz, retraumatizando esse paciente. A análise seria iatrogênica, ela reproduziria essa situação da qual o paciente foi vítima, ao invés de liberá-lo dessa situação. E essas análises, sinaliza o Ferencz, elas produzem a dependência desse paciente, como se só se acreditasse através dos elementos produzidos por essa análise, não por aqueles que ele pudesse produzir nele expansivamente através dessa análise. Então, analisando, fica refém dessa análise e reproduzindo exatamente aquilo que esse analista, ou essa instituição psicanalítica, muitas vezes, entende que seja adequado para que ele possa se organizar. Então, esse aparato psíquico é pensado como um aparato psíquico ideal, imposto ao paciente, assim como o modo como ele deve se constituir como formando em escolas de psicanálise, também segue o mesmo processo, né? Quem falou de psicologia das massas, aí estava perguntando de psicologia das massas, é alguma coisa que acontece também nas instituições de psicanálise. Não, então, tem alguma pergunta? Estou falando a pampa aqui, o que é? Alexandre, ele fala de alternância das duas técnicas, né, de relaxamento, né, que seria essa recepção do paciente até que haja uma regressão e uma vivência, uma possibilidade de vivência que nunca foi vivida ou que foi barrada de ser vivida pela criança do paciente. E, por outro lado, pela tensão, né? Talvez até a técnica ativa dele também, mas ele fala mais da interpretação como tensão, né? E a alternância dessas duas coisas para levar a um bom resultado. Como é que você vê isso? Fala um pouquinho. É isso mesmo. Ele fala exatamente essas duas coisas. Enquanto que mas esse jogo de relaxamento e tensão, Pedro, é um jogo que implica numa presença do analista para saber de que maneira ele vai impedir com que determinadas satisfações possam impedir com que o analisando possa interromper o seu caminho na análise em prol, né, do encontro com aquilo que o paralisa e o faz sofrer, né, aonde esse movimento, né, é um movimento de resistência, quer dizer, então é um movimento que implica, né, quer dizer, que alguma coisa que não só a interpretação, mas algumas intervenções, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Alguém que normalmente chega fora do horário, e isso tem a ver com o modo como ele se impede de continuar na sua aventura, na análise, em torno daquilo que o faz sofrer, né? Quer dizer assim, então, isso implicaria uma intervenção do analista, que implicaria falar para esse analisando, não uma interpretação, uma intervenção, né? E, olha, eu passo a te atender só nesse horário. Né? Pode ser. Se você chegar muito atrasado, eu não vou poder te atender. Né? Seria uma atividade, né? Faz isso. Isso acontece. Né? Uma interpretação, onde você faz uma sinalização, né, entre aquilo que está... Opa! Dá um negócio lá. Onde aquilo estaria... Essa parte recalcada, que continua a funcionar, né, ela poderia, através de uma interpretação, encontrar uma simbolização adequada no pré-consciente e consciente. Tá bom, podemos fazer isso. O negócio que é preciso, Pedro, que para que nós possamos realizar essa interpretação, que a gente considere com quem a gente está falando e em que momento. Porque uma interpretação pressupõe o recalque. E ela pressupõe uma articulação entre dois sistemas, né? Pelo menos inconsciente e pré-consciente, entre ego inconsciente e ego pré-consciente e consciente. Isso implica que esse link já está dado, né? E você sinaliza em prol da simbolização,
né, da possibilidade de que uma simbolização, aquilo que está inconsciente, possa se fazer de outra maneira no pré-consciente consciente. No caso de uma clivagem, você não tem isso. Então, quer dizer assim, a técnica do laissez-faire seria mais indicada para organizações, configurações psíquicas que se dão em torno da clivagem. E a técnica da interpretação seria indicada para organizações em torno da neurose. Eu queria acrescentar que eu penso que não existe uma organização ou outra, mas as duas organizações elas se atravessam no mesmo paciente. Então, ao mesmo tempo que eu posso realizar uma interpretação, eu também posso, ao modo laissez-faire, né, eu posso regredir com esse paciente em torno de uma linguagem compatível com aquela infantil, com aquela linguagem mais irresponsável. Isso pode implicar, por exemplo, em algumas intervenções em torno... poxa, eu estou atrasado hoje, pois é, não sei o quê. Eu falei, pois é, então, hoje eu vou ficar mais um tempinho, então. Sabe? Então, ao invés de concordar, assim, pois bem, o senhor está indo muito bem, o senhor percebeu que o senhor está atrasado aqui na sessão e que isso pode ser uma resistência ao seu trabalho analítico. Eu posso fazer assim, não, mas hoje vamos ficar mais tempo, por favor, vamos juntos. E eu falar isso de uma determinada maneira, com um tom, porque isso é importante na análise diferencial, falou das excitações, né? Onde o tom, a cabeça, a entonação, isso é muito importante, porque essa é a linguagem da criança, é a linguagem do balbucio, é a linguagem Então, eu acho que isso cabe numa análise do neurótico, mas em alguns momentos, sabe? Então, é assim que eu penso, entendeu, Pedro? Eu penso dessa maneira. Eu acho que são modos de organização diferentes, uma com recalque e outra sem recalque, mas que convivem no mesmo sujeito. Isso implica numa certa sensibilidade nossa aí no trato com os pacientes, né? Eu acho isso. E aí, pessoal? Todo mundo dormiu hoje, hein, Pedro? Hoje não foi... gente, eu vou fazer um negócio da caneca agora. Tem um negócio agora legal que eu vou fazer aqui para acordar o pessoal. Vou desligar aqui. O pessoal dorme, cara. Vou fazer uma coisa, fazer uma mágica. Eu acho que foi muita informação e as pessoas estão meio, processando. E ele é o Marcelo ali, ó. E aí, Marcelo? Chega. E aí, Alexandre? Meu querido amigo. Hein? Muito bom, muito bom. Foi bom? Gostou? Você é suspeito. Marcelo, você perdeu o negócio da caneca lá passada. Não, eu vou ver o replay. Pô. Mas, semana enfim, que vem estamos aí, né? Fala aí, Marcelo, começa... Não, então, hoje eu fiz questão de comparecer um pouco, né, naturalmente, para convidar as pessoas aí para estarem semana que vem junto. De repente eu pensei das pessoas que tiverem questões, que queiram colocar para eu já ir pensando ao longo aí da semana. Não sei se tem alguma possibilidade de um chat disso acontecer, Pedro. De repente, se alguém já tiver alguma questão prévia e quiser, de repente, mandar para já incluir aqui no meu pensamento e a gente poder conversar semana que vem, seria legal. É só uma ideia que eu tive e, de repente, se vocês acharem bacana, mandem aí perguntas se tiver algum lugar que possa ser mandado, né? Em torno do tema da psiquiatria e psicanálise. Para pensar um pouco a psiquiatria junto aí, né? De repente, alguém tem alguma já questão em torno da psiquiatria e psicanálise e quiser trazer já ao longo da semana, que eu vou preparar alguma coisa para falar, eu posso incluir isso. E, naturalmente, na outra aula também, né? No outro encontro, né? Daqui a 3 semanas. Olha, eu tenho uma questão boa. Qual o lugar da psiquiatria hoje na contemporaneidade? É boa. Né? Ué. Aí, ó, já tá lançado e eu já vou colocar aqui A gente fala da psicanálise, né? Clínica psicanálise contemporânea. Qual é o lugar da psiquiatria contemporânea? Exato. É isso aí. Tem o Classroom, né? A gente tem lá o Classroom do seminário, né? Então. Que é o Google. E aí vou criar um tópico aqui para... se quiserem colocar lá, e de repente você me dá a manha de como chegar lá e eu procuro e tento articular ali. Tá, vou te convidar aqui para parar. Bom, então tá bom, pessoal. Mas e aí, gente? Bom, pergunta aí, então. Eu ia só, enfim, ressaltar que o Alexandre está partindo, então, aí, se alguém perguntas,
colocações? Eu queria fazer uma pergunta, mas sobre um ponto que você estava falando um pouquinho atrás. No caso do Alguém está com o tamanco correndo. Fala, fala, André. Você estava falando que o melancólico, que o detonamento para o melancólico é um gozo, né? Isso. Eu não entendi o seguinte: é um gozo, e no luto é diferente. É um gozo para o melancólico porque era uma questão da pessoa antes dela se tornar melancólica, ou tem a ver com essa coisa da clivagem? Não. No caso do melancólico, é porque tinha o melancólico ele tem uma ambivalência afetiva, isso com aquele objeto, como o luto também. Mas você tem uma ambivalência afetiva muito forte com o objeto ao qual você estava ligado, né? No caso do melancólico. E essa ligação é uma ligação que se dá à maneira de um narcisismo primário, que diz respeito a um momento muito inicial, onde nós éramos muito colados com o objeto, né? Não havia uma separação entre nós e o outro. Nós estávamos completamente... Quando a gente falou em psicologia das massas, nós precisávamos desse objeto para que nós pudéssemos viver alguma coisa muito íntima e importante nossa. Isso diz respeito ao narcisismo. Mas isso diz respeito às nossas paixões amorosas. Isso acontece muitas vezes, né? Nós precisamos do outro, nós apaixonamos perdidamente por alguém, porque esse alguém carrega algo muito importante nosso, que a gente nem sabe qual é, mas é isso que eu estou falando. Então, essa ligação se dá ao modo de um narcisismo muito intenso, né? Imperceptível para o sujeito. A ligação se faz desse modo. E, ao mesmo tempo, essa ligação é marcada por uma ambivalência afetiva, pelo amor e pelo ódio, né? Tudo isso inconsciente. Bem, então esse objeto se vai, morre, vai embora, acontece alguma coisa. Então, já que eu estou colado com esse objeto, né? Ele é tão importante para mim, quando ele se vai, eu vou junto. Só que eu não tenho a métrica dessa ida. Eu não sei para onde vou, quando vou, o que aconteceu para eu ir, entendeu? Algo se perdeu em mim. Então, esse algo que se perdeu em mim, que me carregou junto, diz respeito à minha colagem com esse objeto. Certo? Uma outra situação, marcada pelo Freud, diz assim, olha, o que vai fazer, o que é espantoso no melancólico, é que um sofrimento do qual ele se maravilha, do qual ele se exulta. Ele vai falar, esse sofrimento do qual ele se exulta diz respeito a essa ambivalência afetiva e ao fato de que ele, ao mesmo tempo que amava apaixonadamente esse objeto, ele também o odiava intensamente. Então, quando esse objeto se vai, esse ódio, ele se volta contra o próprio sujeito. Você lembra no luto que a gente se separa do objeto quando a gente pode odiar um pouco esse objeto? Eu brinquei aqui, mas é verdade. A gente vai qualificá-lo negativamente. Ninguém se separa dizendo, que pessoa maravilhosa, que linda. Foi embora. Amava ela, continua amando ela. Não, é desgraçado. No início você vai odiar, quer que morra. Aí eu quero que seja feliz. O que ser feliz o quê? Nada, não existe essa possibilidade. Só as histórias da novela. Na novela não existe. Então, você imagina isso na melancolia. Na melancolia, esse ódio que é dirigido ao objeto, na medida que eu estou colado com o objeto, ele se dirige ao objeto e a mim. Então, abandonar o objeto é também... que implica em destruí-lo, que implica em desqualificar, implica em também me destruir. Certo? Então, quando o sujeito fala assim, olha, ele fala, eu sou culpado pelos males de tal, eu fui culpada. Quando ele se atribui a culpa pela destruição, o afastamento desse objeto, ou por outras coisas ligadas a esse objeto, ele, na realidade, está tentando se separar dele. Só que, como ele está colado com o objeto, ele vai se destruir, detonar, né, ao mesmo tempo que ele detona o objeto. Você falou que eu dei esse exemplo para a gente falar da clivagem, né? Quando, por exemplo, da identificação com o agressor, onde eu trago esse agressor ao modo dessa colagem do luto e melancolia, na melancolia, né?
para dentro de mim. Ele ocupa uma parte minha que inviabiliza com que eu possa dizer alguma coisa frente a ele. Eu não posso dizer nada desse agressor. Esse agressor me ocupa, né? Eu estou colado com ele, eu me torno refém dele, né? Então, por isso que há essa relação que a Teresa Pires estabelece entre melancolia e identificação com o agressor. Melancolia aqui, identificação com o agressor. Que as mãos eu fico aqui embaixo, Marcelo, gesto mais. Melancolia aqui, identificação com o agressor, entendeu? Sacou? Então, a análise visa estabelecer uma regressão a esse momento de forma que você possa realizar uma separação e, então, liberar você de ser refém de uma situação como essa. É isso que é, entendeu? Gente, eu vou ter que ir, hein, que eu tenho paciente agora. Eu vou deixar vocês com o Marcelo. Olha, gente, olha, vão ter uns cursos de férias lá na formação, né, Marcelo? E um deles vai ser sobre trauma. Então, quem quiser se inscreve, você vai estar... Tem vaga. As vagas não são limitadas. Se chega a 1.000, acabou. Não tem mais. Tá? Vocês têm que me mandar um folderzinho, quer dizer, uma espécie de, né, bannerzinho assim com a parada, com os programas e tudo isso, né, que eu vou divulgar lá no Classroom lá pro pessoal. Boa, boa. Porque a gente resolveu isso ontem, entendeu? Vocês estão recebendo em primeira mão, vocês têm direito a... Quem for lá se inscrever, agora já tem vaga na janela, inclusive. Nós temos um lugar lá que é bem melhor para ficar, para escutar essas coisas, né, Marcelo? Pessoal, eu vou lá, um beijo. Amei. Vocês são maravilhosos. Pedro, te agradeço, tá bom? Muito bom, obrigado. Valeu, nós que agradecemos, Xandão. Obrigado aí pela presença, obrigado pelas aulas, foi muito proveitoso. Tá então, bom, agradecemos a todos aí pela presença, os visíveis aos invisíveis, a presença do Marcelo também ilustre aí, já nos preparando aí para a semana que vem, que a bola está com ele. Então é isso, nos vemos dia 11 de novembro, quarta-feira que vem, no mesmo bate-horário e bate-canal, para continuar com Psiquiatria e Psicanálise, com o Marcelo Kobuti, que é um dos nossos coordenadores. Então, é isso. Tchau. Beijão, Alexandre. Obrigado. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau. Valeu. Até quarta.